Olá, sou Márcio de Medeiros, professor de CTF, Seminário Teológico Filadélfia, localizado em Jardim Redentor, Belfor Roxo. Gostaria de compartilhar com você mais um tema, a vida espiritual. Antes, gostaria de agradecer a todos que têm acessado o nosso blog. Só digitar no Google, prof.Márcio de Medeiros. E digite também no YouTube, prof.Márcio de Medeiros. Temos outros vídeos. Tanto o blog como o vídeo tem o objetivo de edificar você e a sua família. Levar você a uma reflexão, um despertamento, um avivamento espiritual. E não simplesmente te ensinar. O objetivo maior é te despertar, te edificar, te fortalecer a tua vida espiritual. A fortalecer a nossa vida espiritual. E gostaria de que você acompanhasse conosco aqui na Bíblia, na Palavra de Deus, aqui alguns versículos e refletisse, analisasse. O objetivo aqui também é fazer você refletir, analisar também junto comigo, analisar os versículos bíblicos e meditar e pôr em prática. O tema é sobre a vida espiritual. Gostaria de ler alguns versículos, não vamos ler todos. Depois você até pesquise mais sobre esse tema, vida espiritual, um tema muito importante, de suma importância, que diz a vida espiritual. Alguns versículos. A vida espiritual é sustentada pela palavra de Deus. Ela é sustentada pela palavra de Deus. Aqui nós vemos aqui, Deuteronômio 8:3. Ele te afligiu e te deixou de ter fome. Depois te sustentou com um maná que não conhecias e que os teus pais também não conheceram, para te dar a entender que não só de pão vive o homem, mas de tudo o que sai da boca do Senhor. Temos também Isaías 55:3. Jesus, quando foi tentado por Satanás, ele disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então esse texto está em Deuteronômio. A pessoa, a vida, o ser humano é sustentado pelo pão, pela palavra. E uma vida, sua vida material, sua vida humana, nossa vida humana, nós precisamos de água, de alimento, de exercício e às vezes até de remédios para resolver alguns problemas, doenças. Se você não alimenta o seu corpo com água e comida, você morre, você pode ter sérios problemas. Se você não pratica um exercício, você pode atrofiar alguns membros, ter sérios problemas no futuro. É importante praticar exercício, né? Todos os médicos eles recomendam, né? Com o devido acompanhamento médico, sob a supervisão de um médico, de um profissional, você pode e deve praticar exercício. E a vida espiritual também é comparada a essa vida material. Na vida espiritual precisamos da água, do alimento que é a palavra, da água que representa o Espírito Santo. Nossa vida espiritual nós precisamos diariamente alimentar. Assim como você come todos os dias, você toma café, almoça, lancha, janta, bebe água, tem suas atividades regulares, assim é a vida cristã. Você tem que se alimentar, você tem que ter as atividades regulares, o teu devocional com Deus, para que tua vida espiritual não morra, para que vá muito bem. E aqui há algumas recomendações, né? Para a tua vida espiritual ela ir bem. Se você, dois cachorros, dois animais, qual você alimentar mais é o que vai ficar mais forte e vai vencer a briga. Aquele que alimenta menos vai perder, né? Porque ele está fraco, ele está raquítico. Então ele precisa de alimento para vencer, para lutar naquela disputa, né? Naquela briga. Aqui nós vemos aqui, ela é sustentada pela palavra de Deus, Deuteronômio 8:3, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você, como Jesus, também
disse, também proferiu essas palavras lá no Novo Testamento. A vida espiritual é obtida mediante a fé. Fé é a certeza, lá em Hebreus, né? A certeza das coisas que não se vê, a convicção dos fatos que não existem. Tem lá em Hebreus a galeria, depois você confere a galeria dos heróis da fé. João 5,24. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Temos também João 20,31, Romanos 6,11 e 8,10. Então ele diz, aquele que ouve, verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê, tem fé, acredita. Naquele que me enviou, né, Pai, Deus Pai, tem o que? A vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A vida cristã ela é sustentada pela fé. O apóstolo Paulo disse, lá em 2 Timóteo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, é de vital importância, fé na vida cristã, você não esmorecer a fé, você sustentar a fé, você sempre ter fé. A fé verdadeira, a fé genuína no nosso Senhor e Salvador, Yahushua, Jesus. A vida cristã requer a nossa morte para o pecado. 2 Coríntios 4, 11. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus seja manifeste também em nossa carne mortal. 2 Coríntios 5, 15 e Gálatas 2, 20. Requer a nossa morte para o pecado, a vida espiritual, né? Somos entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. A vida espiritual, você precisa, entre aspas, né, em sentido figurado, morrer, matar o seu homem carnal. Sentido figurado, por favor, não interprete erroneamente. Nova vida é morte para o mundo e vida para Deus, né? Isso que simboliza o batismo. Gálatas 2,20, o apóstolo Paulo disse, já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ele dizendo, não vivo mais eu, minha carne está morta, espiritualmente falando. Estou morto para o mundo, mas eu estou vivo para Deus. E dizer que Cristo vivia nele. Cristo, o Salvador, vivia nele. Assim é a vida espiritual, assim tem que ser a vida espiritual. Né? Requer a nossa morte para o pecado. A morte para o pecado. A morte no sentido bíblico. É morrer para o mundo. Viver para Deus, como você deve ter ouvido falar nessas músicas aí. Tem até músicas que falam sobre isso. Né? O próprio batismo é imersão. Quando uma pessoa mergulha que morreu para o mundo e viveu para Deus, você tem que morrer para o mundo no sentido espiritual. No sentido espiritual. Morrer para o mundo, na verdade, e ter uma nova vida. Uma vida restaurada pelo poder de Deus. Ser uma nova criatura, uma criatura ligada às coisas espirituais. Na verdade, a vida espiritual é sustentada pela palavra de Deus, é obtida mediante a fé, requer a nossa morte para o pecado, né? E Cristo, o seu supremo alvo. Na vida espiritual, Cristo tem que ser o nosso supremo alvo, nosso supremo objetivo, nosso foco, nosso maior foco. Filipenses 1, 21. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Também temos 1 Pedro 4, 6. O apóstolo Paulo fala que para mim o viver é o Cristo e o morrer é lucro, porque ele vai para a vida eterna. Vai ficar com Cristo para sempre. Assim a vida espiritual é a certeza de que viver é Cristo Jesus vivendo em você. E a morte é lucro, porque a salvação é a vida eterna. Então nós temos essa certeza, isso é vida espiritual. Ter a certeza que Cristo vive em nós, e o viver é Cristo, e o morrer é ganho, é lucro. Morrer, claro, no momento certo, na hora certa, no tempo de Deus, e quando Deus
Quando Deus te chamar, aí sim, morrer é lucro. Não está falando suicídio. Está falando que morrer é lucro. Um dia, quando Deus te chamar, você estará para sempre com Ele. Uma vida espiritual muito mais perfeita do que esta aqui. Então, a vida espiritual também, nós vemos aqui amor, sua demonstração. 1 João 3,14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Aqui, a vida espiritual, nós temos essa certeza também. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, ou seja, temos uma nova vida, estamos mortos espiritualmente, mortos para o pecado. Porque amamos os irmãos, a vida espiritual, aquele que ama o irmão. Cumpre, amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Esses dois maiores mandamentos, Jesus resumiu os 10 nesses dois. Faz parte da vida espiritual, o amor a Deus, ao Senhor Jesus, a obra de Deus, e amor ao próximo, assim como você ama você mesmo. E a demonstração, quem não ama permanece na morte. Se você não tem o amor de Deus no seu coração, se você não ama, então amor fraternal, amor para com o próximo e principalmente amor para com Deus, você não tem a salvação, você não tem uma vida espiritual abundante. Ou talvez você não tenha vida espiritual nenhuma. Porque o amor é a sua demonstração, né? Nós passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte, né? A morte espiritual, não está vivo para Deus, né? A vida espiritual também nós vemos que tem uma regeneração, o nascimento de um novo espírito. Ezequiel 36, 26. Deus dizendo no Antigo Testamento: dar-vos-ei um coração novo, e porei dentre em vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Deus falando para as pessoas, né, que seriam regeneradas, tirando um coração de pedra e uma carne, né? Uma linguagem aqui metafórica, né? A regeneração procede de Deus, filhos nascidos, 1 João 1,13, filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, mas da vontade do homem. Nem da vontade do homem, mas de Deus, né? Filhos nascidos não do sangue, não da carne, não da vontade do homem, mas da vontade de Deus, né? Você é gerado, né? Uma nova criatura pelo poder de Deus. A vida espiritual também, nós vemos aqui outro texto, 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, se alguém tem uma vida espiritual abundante, é uma nova criatura. Nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então essa é a vida espiritual, isso faz parte da vida espiritual também. Ser uma nova criatura é sinônimo de você ter uma vida espiritual abundante. Tiago 3,5. Não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante a lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo. Ele nos deu a vida espiritual, Ele nos salvou mediante a lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele faz o papel em nós também, nos ajuda na regeneração e na renovação pelo Espírito, na nossa renovação, na nossa vida cristã. Então o Espírito Santo, ele nos ajuda, nos convence do pecado, da justiça, do juízo, e nos ajuda a ter uma vida espiritual abundante, uma vida espiritual que Deus quer. Então a ação do Espírito Santo, ela tem um papel importante, e sempre temos que estar em sintonia com Ele. Isso também faz parte da nossa vida espiritual. A vida espiritual também, nós vemos aqui, 1 João 5,1, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Fala sobre o amor, né, e a fé, que faz parte da vida cristã. Olha aqui, aquele que tem uma vida cristã abundante, que é o nosso tema, nossa reflexão, a vida cristã real, abundante. Salmos 1,3. Será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará.
Então, tudo quanto fizer prosperar, dá os seus frutos em estação própria, cujas folhas não caem, uma vida próspera, uma vida com ausência de necessidade, uma vida abundante. E a vida espiritual. Salmo 92,14. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Jeremias 17,8. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, suas folhas são sempre verdes, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Então, aqui nós vemos aqui, essa é a vida espiritual. Jesus também disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga.